é isso. De todos os cenários que o Fluminense poderia enfrentar, muito provavelmente a gente chegou no pior. O Fluminense hoje venceu aí o Cuiabá por 1-0, mas tinha que contar com a derrota ali do Bragantino, que não veio, né? O Bragantino acabou vencendo ali o Atlético Paranaense, e esse é o grande problema do Fluminense, né? Ter que contar com o Flamengo, ter que contar com o Bragantino, ter que contar com outros times e não conseguir as coisas pelos próprios méritos. O jogo de hoje, cara, não tem muito o que falar. O Fluminense dominou o jogo, não fez um jogo tecnicamente muito bom, mas jogou contra um adversário que tentou complicar a partida, mas que não tinha nenhuma pretensão clara ali no jogo. O Cuiabá já é um time rebaixado. O grande problema do Fluminense, nesse momento, algumas rodadas atrás aí, nas últimas 5 rodadas, a última sequência de 5 jogos do Fluminense, tinha algumas pessoas falando, olha, a sequência do Fluminense ela é extremamente favorável. E eu sempre discordei com isso. Para mim, a sequência do Fluminense era uma sequência complicada. Dos 5 jogos, tinha 3 jogos em que, na minha cabeça, nos meus cálculos aqui, o Fluminense poderia fazer 7 pontos e escapar do rebaixamento, que eram Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá, vencendo o Criciúma, vencendo o Cuiabá e empatando com o Atlético Paranaense. E a gente muito provavelmente poderia perder para o Fortaleza e poderia perder para o Palmeiras. Agora o Fluminense chega na última rodada, tendo que vencer o Palmeiras. Para mim não basta pontuar, porque o Bragantino vai pegar o Criciúma rebaixado. O mesmo Criciúma que a gente não conseguiu vencer, o Bragantino vai pegar e e tem muito mais time que o Criciúma e muito mais chance de vencer. Né? E com certeza, cara, para mim a chance do Bragantino, perdão, perder esse jogo é muito pequena. Já o Fluminense pega um Palmeiras com chances matemáticas de ser campeão. Cara, é o pior cenário possível. Pior cenário possível. Como eu disse, cara, no último jogo a gente conseguiu ali um empate, para algumas pessoas um empate heróico. Não existe empate heróico, não existe atuação heróica, nem nenhum mérito para um time que chega nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tendo sido campeão da Libertadores no ano anterior e está brigando pelo rebaixamento. Brigando na luta contra o rebaixamento, não está brigando pelo rebaixamento. Eu corrijo aqui porque tem gente que até esse tipo de coisa a pessoa quer criticar. Mas não, a questão não é essa. A questão é que você entendeu muito bem o que eu disse. Você entendeu que eu estou falando de um time que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. E é esse abismo que o Fluminense se enfiou em 2024. Cara, é inadmissível o que o Fluminense está passando e muito complicado. Nesse momento, né? Vai ter muita gente apontando um jogador ou outro. Eu vi muita gente falar hoje, por exemplo, do Serna. Ah, pô, o Serna não tem condições de ser titular do Fluminense. Engraçado, né? 2 jogos atrás ele era horrível. No jogo passado ele jogou bem. Hoje ele voltou a ser horrível. Eu não gosto de fazer a análise do jogador por o recorte de um jogo, porque eu acho que é extremamente injusto e depende de vários fatores. Por exemplo, jogo de hoje, para mim, no Fluminense, quase ninguém jogou bem de verdade. Se eu vou dizer assim, na minha opinião, quem jogou bem, talvez o Keno, que entrou ali no final do jogo, mudou a partida, tentou, deu passe, participou. Assim, foi alguém que entrou com um espírito diferente do que a gente estava vendo. Para mim não faltou, por exemplo, hoje, não faltou talvez ali vontade de vencer. Faltou bola, essa que é a realidade. Mas falando do Serna, eu não gosto de fazer esse recorte e falar, pô, o Serna é horrível. Sabe por quê? O mesmo Keno que entrou hoje mudou o jogo, já fez jogos tão ridículos quanto o que o Serna fez hoje. E muita gente já falou que o Keno não tinha condições de jogar no Fluminense, não tinha condições de ser titular. E hoje, eu vi nas transmissões aí, geralmente eu assisto a transmissão na TV e o áudio ali do YouTube de algum canal. E na transmissão estava falando, não tem condições, não dá para entender por que o Keno é reserva hoje. Dá para entender, cara, é fase. Hoje no jogo em si especificamente, talvez um erro aí do Mano Menezes não ter entrado com o Keno, mas eu não sei também o que pode ter influenciado nessa escolha, se tem algum problema físico, alguma outra coisa do tipo. O jogo de hoje, o Serna jogou mal. E é imprevisível, tá? O Keno poderia entrar e jogar mal também. Então não gosto de fazer o recorte aqui e falar que o Serna é um jogador horrível e o Keno é um jogador maravilhoso e vice-versa. A questão não é essa. Para mim, a grande questão é que o Fluminense, nesse momento, é um time horrível. Tanto ele é um time horrível que até, pelo menos na minha opinião, até o próprio Thiago Silva, né, depois da lesão aí, depois que ele voltou da lesão, é um jogador comum, é um zagueiro comum, é um bom zagueiro ainda, não compromete, mas também não é um cara assim
de liderança em campo, a gente quase não vê ele liderando mesmo, e aí eu vou colocar aqui um paralelo, tá? Muitas vezes a gente viu um comportamento ali diferente do Felipe Melo, até do Ganso, cara. O Ganso ali se posicionando. Na época o Nino também era um cara que mostrava uma liderança, que eu, pelo menos, tá, posso estar enganado, posso não ter percebido a mesma coisa que vocês, mas eu, pelo menos, não vejo o Thiago Silva hoje como uma liderança no elenco, igual a gente via Felipe Melo, Nino, muitas vezes o Ganso e outros jogadores já mostraram aqui no Fluminense. Não vejo isso no Thiago Silva. O momento do Fluminense é muito ruim. E me preocupa bastante saber que a gente vai ter que chegar agora na última rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar um Palmeiras. Eu acho hoje que o time do Palmeiras não tem a mesma motivação que tinha algumas rodadas atrás. Tá? Eu vi alguns vídeos de alguns canais palmeirenses aí. A própria torcida também, nesse ano, não está com o mesmo engajamento que teve no ano passado ali para conseguir o título. Mas é o Palmeiras, cara. É o Abel Ferreira. É um time qualificado, é um técnico que tem o time na mão. Talvez não tanto esse ano, mas é um técnico que tem o time na mão, que já mostrou outras vezes ali o potencial e o controle mental que o Palmeiras tem. E tem um jogador fantástico aí que é o Estevão. Então a situação do Fluminense ela é extremamente complicada. E assim, cara, a questão a grande realidade é que você tem que ter muita esperança mesmo para torcer para o Fluminense nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem possibilidades, matematicamente, o Fluminense é o time que tem mais possibilidades ali de se livrar do rebaixamento, né? Mais do que Bragantino, não mais do que Atlético Paranaense, mas mais do que Bragantino. Bastaria uma vitória do Fluminense. A grande questão é que, né, assim, a circunstância ela é muito ruim. Né? O Bragantino pega um Criciúma morto, né, um Criciúma já entregue, e o Fluminense pega um Palmeiras aí talvez muito disposto a ser campeão. Digo talvez pelas questões que eu já disse aí. Parece que esse ano, pelo menos, eu não estou percebendo um engajamento tão grande do torcedor do Palmeiras, nem do próprio elenco. Não vejo o Palmeiras assim tão unido quanto eu vi nos outros momentos. Mas, cara, vai ser muito difícil o Fluminense conseguir ali não só, não digo nem fazer a parte dele, tá? Porque fazer a parte dele deveria ter feito nas últimas 37 rodadas, não para a 38ª ali, a última rodada, ter que vencer o Palmeiras para conseguir se manter na Série A. Inclusive, lutar para se manter na Série A é muito menos do que o Fluminense pode fazer, muito menos do que o Fluminense tem que fazer. O Fluminense é um time da parte de cima da tabela, de primeira prateleira, não é um time para brigar contra o rebaixamento. Mas acreditar que o Fluminense vai conseguir chegar na última rodada, vencer o Palmeiras, cara, pra mim é a pior situação possível. E assim, não tem como a gente se iludir, né? O que a gente tem que fazer, o torcedor, o que a gente pode fazer é torcer. Não tô aqui querendo te desanimar, apesar de eu estar bastante desanimado com essa situação e não é de hoje, tá? Desde que o Fluminense não conseguiu vencer o Criciúma, eu já acho que o Fluminense se complicou bastante ali, né? Assim, faltou muito, cara. Esse ano faltou muita coisa. Mas não quero te desanimar. A gente tem que torcer para o Fluminense conseguir nessa última rodada se livrar ou torcer para o Bragantino aí não conseguir vencer ali o seu jogo, a sua partida contra o Criciúma, que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. O Bragantino vinha numa draga aí, jogando muito mal, e agora conseguiu uma vitória, não assisti o jogo, mas parece que uma vitória muito grande ali em cima do Atlético Paranaense. A torcida do Atlético, inclusive, ficou revoltada. Por alguns momentos nesse jogo, o Fluminense estava matematicamente livre do rebaixamento, assim como o próprio Atlético Paranaense, mas o Sacha fez ali 2 gols e conseguiu mudar a realidade, e a gente está numa situação, cara, muito complicada. Não é o vídeo que a gente gosta de fazer, não é o vídeo que eu queria fazer. Durante alguns momentos do jogo, eu comecei a montar o roteiro ali para a gente falar do Fluminense livre do rebaixamento, livre da Série B, falar de planejamento de 2025, falar do Super Mundial, que ele acaba não tendo nem sentido fazer comentário sobre Super Mundial nesse vídeo, porque a gente corre um risco muito sério de jogar o Super Mundial estando na Série B. E aí, que esperança você tem, né? Que time que você acha que o Fluminense vai montar no Super Mundial estando na Série B? Financeiramente, o Fluminense vai estar afetado, com certeza vai ter um desmanche no fim do ano para esse time que a gente está vendo, seja classificado ou não, né? Classificado não, né? Seja matematicamente ele mantido na Série A ou não, vai ter um desmanche nesse time e é inevitável. A gente não vai ter o Arias, já é certeza que vai sair.
tem outros jogadores, por exemplo, Paulo Henrique Ganso, tem aí uma conversa de que o Neymar vai comprar o Santos e talvez o Ganso entre aí no radar do Santos também. Tem uma série de coisas que pode acontecer. Imagina esse time que já não é um time, né, já não é um time confiável, não à toa a gente está na situação que está, jogando no ano que vem uma Série B, e aí esse time que vai jogar a Série B, um time muito mais fraco do que o time fraco que a gente está vendo esse ano, esse time vai para o Mundial de Clubes para quê? Vai ser humilhado lá, cara. Então, para mim, não faz nem sentido a gente falar de Mundial de Clubes aqui. A gente tem que falar da possível recuperação do Fluminense, da esperança que a gente tem que ter e do momento difícil que a gente vai passar. É um momento muito complicado. E, assim, agora resta ao torcedor do Fluminense aí torcer para que um milagre aconteça. Já aconteceu, tá? A gente já fez coisas assim, já passou situações matematicamente muito mais difíceis do que a gente vai passar agora. Mas a circunstância é muito complicada para a gente. Talvez a gente não esperava um momento tão complicado assim no Campeonato Brasileiro desse ano. Mas é isso. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.